Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Barroso, que abriu a boca. E você sabe o que acontece quando o Barroso abre a boca, né? Sai besteira. O Barroso abriu a boca e falou que a denúncia contra Bolsonaro será julgada sem visão politizada, segundo ele, né? Não, vai ser puramente técnico, a gente vai olhar as provas e se tiver prova, não sei o que lá, e vai ser uma visão despolitizada. Não faremos visão politizada ao julgar Bolsonaro. Eu quero lembrar vocês que o Barroso é o cara que subiu num palanque na União Nacional dos Estudantes, e falou que nós derrotamos o bolsonarismo. Agora me explica, como uma pessoa que fala isso vai poder julgar Bolsonaro de forma técnica e não politizada? Não existe isso. O ser humano é um só. A gente não tem ainda a visão do INI e do Alt lá da série Severance lá da Apple Plus, né? Ele não tem um INI do Barroso para julgar de forma totalmente isenta do que é o Barroso, o caso do Bolsonaro. E isso expõe um problema fundamental com o que o STF está fazendo. O STF está abraçando a política e aí não percebe que isso, na verdade, diminui o STF enquanto decisão jurídica, enquanto força jurídica. O STF está se embrenhando numa lama de partidarismo, uma lama política que ele não vai conseguir sair tão fácil. Como que a gente vai resolver isso? Eu confesso para vocês que eu não sei, mas que esse ponto é um ponto muito preocupante, a gente arrisca ficar sem justiça no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo, Taylor Swift Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa é a variável que está sendo sacrificada pela atual linha do STF, nessa visão política. Estão sacrificando a idoneidade, a imagem do STF. O STF não é visto mais como uma coisa isenta. E repara, esse pessoal está vendo as pesquisas de opinião que mostram que mais de 50% dos brasileiros são favoráveis ao Bolsonaro. Mas aí ele ficou com aquela ideia, que também tem muita gente na Europa com essa ideia, que não, que esse pessoal está pensando errado, que esse pessoal foi influenciado por fake news e coisa e tal, e está pensando errado. Então a gente tem que corrigir o problema aqui. Eles não percebem que isso é absolutamente indistinguível de uma ditadura, de uma autocracia, em que eles mandam e o pessoal tem que obedecer. Ora, se a democracia que eles tanto dizem defender parte exatamente do pressuposto de ouvir a população, ouvir o que a população quer, eles não podem tomar por princípio que a opinião da população não importa porque estaria contaminada com alguma coisa. Das duas, uma. Ou a população tem capacidade de diferenciar uma coisa da outra, e se ela está votando em determinado tipo de candidato é porque tem uma motivação para isso, ou então não existe democracia de qualquer forma, porque você concorda? Se eles estão dizendo que qual é o caminho correto de qualquer forma, não é democracia também, né? O Barroso ficou totalmente parcial nesse aspecto. Só lembrando vocês aqui do que ele disse, lá da forma como ele disse lá no coisa da Uni. Olha, presta atenção no discurso do Barroso em 2013. Desculpa, em 2023. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. O cara num palanque, literalmente fazendo política, botando o lado dele, a turma ali adorou, é lógico, a turma da Uni, a turma da esquerda, o pessoal aplaudiu, achou lindo o que ele falou e coisa e tal. Agora, como que você pode esperar que essa pessoa aqui vá julgar o Bolsonaro de forma isenta? Me explica, de que maneira que você teria como fazer isso? Não existe como. Não tem como. O direito tem um mecanismo para isso, que é a suspeição. O problema é que suspeito o Barroso, teria que ter suspeito também o Alexandre de Moraes, teria que ser suspeito também o Gilmar Mendes, teria que ser suspeito também o Dias Toffoli. Quem que vai sobrar para julgar o Bolsonaro nessa história? Flávio Dino, outro que tinha que ser suspeito também. No final das contas, este é o problema deste pessoal. Eles entraram tanto para o lado da política, achando que estavam abafando, né? Porque na bolha deles, na bolha da esquerda, realmente o pessoal está tratando eles como heróis, né? Salvaram a gente do bolsonarismo e coisa e tal. O problema é que o Brasil não é só a bolha da esquerda. O Brasil é muito maior do que isso. O Brasil tem muito mais gente do que isso. E tem gente, não apenas gente que gosta do Bolsonaro, como tem gente que, mesmo que não goste do Bolsonaro, olha para esse tipo de situação e fala: caraca,
É um absurdo. E do jeito que estão fazendo injustiça desse jeito com o Bolsonaro hoje, podem fazer essa injustiça comigo amanhã. Então, não quero isso do mesmo jeito. Tá errado o STF. Não é à toa que o STF está afundando cada vez mais nos índices de popularidade. Ninguém acredita mais no STF, né? E o risco que isso traz é justamente a situação em que não se acredita mais na justiça no Brasil. Se não se acredita mais na justiça no Brasil, meu amigo, a gente tem um problema muito mais sério do que meramente o STF fazendo merda. É um problema de realmente de acreditar no Estado brasileiro. Eu acho até bom. Eu, como libertário, anarcocapitalista, tô vendo essa coisa desabar toda, acho positivo pra caramba. Mas tenho certeza, isso vai ser doloroso, isso vai ser uma coisa muito complicada. O pessoal, o Cláudio Humberto está trazendo aqui a questão daquele inquérito sobre o golpe, que estão dizendo que vão denunciar Bolsonaro com esse inquérito sobre o golpe. Tem 207 condicionantes. Ah, que possivelmente, suposto, hipotético, teria e não sei o que lá e coisa e tal. São as condicionantes que tem nesse inquérito. Como é que você vai levar a sério um inquérito que tem um monte de condicionantes assim? Não tem como saber. Pode ser isso aí, pode ser o golpe do Bolsonaro, ou pode não ser também, e daí? Mas pior do que tudo é o fato de que não houve início de execução do golpe. Se não houve início, não houve tentativa. Se não houve tentativa, não tem nem que se falar em denúncia nesse caso. A gente sabe que o Gonê vai ser muito pressionado a apresentar essa denúncia agora, e o STF, meu amigo, o STF vai fazer a política. O cara que diz que derrotamos o bolsonarismo vai, lógico, tentar derrotar o bolsonarismo de novo na decisão judicial dele, né? E, de novo, isso mostra o desespero desse pessoal. Eles achavam mesmo que tirando o Bolsonaro do poder, acabaria o bolsonarismo. Eles achavam mesmo, não, tá tranquilo, Bolsonaro é um erro de percurso, foi um negócio ali de fake news e coisa e tal, e pronto, e acabou. E não conseguem fazer isso. Por quê? Porque não é um movimento que realmente tem substância. As pessoas querem mudança na forma do Estado brasileiro, né? E o pior dessa história toda é que isso não se restringe ao STF. O pessoal coloca aqui, ó, o perigo de um judiciário sob suspeita. Ao confirmarem as múltiplas suspeitas de corrupção no judiciário vindas à tona no último ano, a gente está falando aqui de outras coisas, de compras de sentença e não sei o que lá, e também gastos exorbitantes, super salários e coisa e tal, o pessoal começa a ver o judiciário como um agente opressor. É só isso. Não tem um sistema de justiça ali. Você começa a perder essa credibilidade. O próprio Barroso reconhece que o judiciário entrou na linha de tiro das críticas. E por que ele entrou nessa linha de tiro, Barroso? Porque sim, ele está jogando contra a população brasileira. Ele está tomando medidas políticas que não tem nada a ver com direito, que claramente as pessoas percebem como algo injusto, como perseguição a Bolsonaro e aos bolsonaristas, né? E tá ficando claro para todo mundo. Não é só para bolsonarista, não. O pessoal do centro tá vendo isso também. O pessoal lá fora tá percebendo isso também. Então, entrou na linha de tiro das críticas. E olha só, existem críticas justas ao judiciário. E existem críticas que foram compradas por vocês aí do STF, Barroso. Nessa tentativa de, entre aspas, salvar a democracia brasileira através da destruição da democracia completamente, que é o que vocês estão fazendo. É lógico que isso seria criticado, né? Pior do que isso, esse daqui é um juiz que falou aqui no Estadão que, estão criticando muito o judiciário, então temos que proibir os jornais de falar sobre críticas ao judiciário. Não pode falar sobre as compras de sentença, não pode falar sobre os super salários, não pode falar sobre isso. É tudo fake news. Olha só, esse pessoal está se iludindo, é o que eu falo para vocês. Esse tipo de ilusão pode resolver algum problema, eles podem calar todo mundo no primeiro momento. Vai ser lindo que vai ser ver a própria mídia tradicional socialista sofrendo também essa censura das fake news e coisa e tal. Mas no longo prazo, isso vai criar uma panela de pressão, meu amigo. Não tem jeito, nunca acabou bem essa coisa de autoritarismo ao longo da história. Autoritaristas sempre pagam um preço em algum momento. É lógico, o Lula e o STF estão doidos para regulamentar fake news, para proibir todo mundo de falar tudo e coisa e tal. O problema deles é que isso não vai mudar a forma como as pessoas se comunicam, a forma como as pessoas veem a justiça brasileira. Esse pessoal está achando que o problema são as críticas. Não, o problema é que vocês não estão ouvindo as críticas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.